Durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazista da Holanda levou 3 adolescentes a se tornarem ferozes combatentes da resistência. Hanne Schaft tinha 19 anos e as irmãs Trusch e Fred Overstegen apenas 16 e 14 anos, respectivamente, quando os nazistas ocuparam seu país em 10 de maio de 1940. Trusch e Fred nasceram na cidade de Schoten, agora parte de Halle, e cresceram sozinhas com a mãe, uma mulher de profundas convicções antifascistas. Embora vivessem na pobreza, a família recebeu refugiados da Alemanha e de Amsterdã, incluindo um casal judeu, uma mãe e um filho, que passaram a viver no sótão de sua casa. Quando os nazistas invadiram a Holanda, os refugiados foram transferidos para outro lugar, pois os líderes da comunidade judaica temiam uma possível incursão policial devido às conhecidas tendências políticas da família Overstegen. Todos foram deportados e mortos, disse Fred mais tarde. Nunca mais tivemos notícias deles. Ainda fico muito emocionada toda vez que falo sobre isso. As 2 irmãs e a sua amiga Hanne, uma jovem ruiva que abandonou a faculdade de Direito depois de se recusar a jurar lealdade à Alemanha, eram membros proeminentes da resistência. Todas as 3 são lembradas por sua técnica de atrair colaboradores nazistas para a floresta e depois executá-los. As adolescentes que seduziam e matavam nazistas. Quando a ocupação começou, as irmãs Overstegen passaram a desempenhar pequenas tarefas para a crescente resistência clandestina. Elas distribuíam panfletos com a inscrição "A Holanda deve ser livre". Acredita-se que a resistência holandesa era uma tarefa masculina em uma guerra de homens. Se as mulheres se envolvessem, provavelmente não fariam nada além de entregar panfletos ou jornais anti-alemães. Mas os esforços das 2 irmãs e da sua amiga atraíram a atenção de Franz van der Wiel, comandante do Conselho de Resistência Clandestina de Haarlem, que as convidou para integrar sua equipe, com a permissão de suas mães, é claro. Provavelmente elas eram apenas adolescentes tímidas, e a guerra logo as transformou em mulheres corajosas. As irmãs eram oficialmente parte de uma célula de resistência composta por 7 pessoas, que cresceu em 1943 com a incorporação de Hanne. Mas as 3 meninas trabalhavam principalmente como uma unidade independente, seguindo instruções do Conselho da Resistência. Assim, Trusch, Fred e Hanne foram exceções, 3 adolescentes que pegaram em armas contra os nazistas e os traidores holandeses nos arredores de Amsterdã. Era atípico que meninas participassem da resistência armada e principalmente executassem traidores. Pouco tempo depois, o papel delas passou a ser mais ativo, envolvendo ação direta. Mais tarde, o comandante Franz van der Wiel disse o que elas realmente deveriam fazer. As adolescentes geralmente se encarregavam dos colaboradores nazistas locais. Mais do que os alemães, essas jovens executaram principalmente traidores holandeses, simplesmente porque costumavam ser uma ameaça ainda maior que os nazistas. Mais tarde, elas revelariam que tudo isso foi um momento trágico e difícil, e que depois de cada missão, elas choravam muito. Elas não acreditavam que se adaptariam. Ninguém, na verdade, nunca se adapta, a menos que você seja um verdadeiro criminoso. Matar um ser humano é algo que te afeta muito. Você perde tudo, fica envenenada com as coisas ruins da vida, disse uma delas mais tarde. Mas as meninas não executavam apenas homens. Qualquer uma pessoa que fosse traidor perdia a vida. Certa vez, elas executaram uma mulher que, de acordo com as informações da resistência, queria passar os nomes de todos os judeus de Haarlem para os serviços de inteligência nazistas. Talvez, em sua ação mais ousada, as 3 adolescentes aproveitaram sua aparência jovem e inofensiva para atrair seus alvos em tabernas ou bares. Elas eram convidadas para dar um passeio na floresta, e então os homens eram executados. Na verdade, elas tinham que fazer isso. Era um mal necessário matar aqueles que traíam as boas pessoas da Holanda. E quando questionada sobre quantas pessoas ela havia matado ou ajudado a matar, nenhuma delas ousou responder, dizendo apenas: ninguém perguntaria nada disso a um soldado. Levar os nazistas e traidores para a floresta e os executarem foi uma coisa brilhante, porque eles pensavam que estavam flertando com as adolescentes e que lá na floresta elas dariam outro tipo de cuidados. Obviamente, nada aconteceu naquelas florestas. Antes que eles tentassem beijá-las, eram mortos. No entanto,
Nem todas as execuções seguiram o mesmo esquema. Às vezes, elas matavam suas vítimas enquanto andavam de bicicleta, para que pudessem fugir rapidamente. Hanne Schaft, cujos cabelos ruivos a tornavam reconhecível pelos nazistas, foi capturada e executada em 13 de abril de 1945, quando ela tinha apenas 24 anos. Apenas 18 dias depois, a Holanda foi libertada da Alemanha. Aproximadamente 3/4 da população judia holandesa foi morta durante a ocupação. As irmãs Overstegen sobreviveram à guerra e tiveram uma vida longa. Em 1996, elas criaram a Fundação Hanne Schaft para promover o legado de sua amiga. Após a guerra, Trusch trabalhou como artista, fazendo pinturas e esculturas inspiradas em seus anos de resistência, e escreveu suas memórias. Ela faleceu em 2016. Sua irmã, Fred, lutou a vida inteira com traumas de guerra e faleceu em 2018. Na última entrevista concedida por Fred, ela falou sobre a sensação física de matar, não a sensação de puxar o gatilho, mas a inevitável agonia que se seguia à morte de suas vítimas. Ela comentou: "Eu mesmo atirava na cabeça de cada um deles, mas não pense que a sensação era boa. Eu os via cair e a primeira reação que tinha dentro de mim é que eu precisava ajudá-los a levantar."